Olá, meu nome é Marley Oliveira. Estamos aqui para mais uma aula do curso de Eletromecânica, turma B 2018, a disciplina Automação de Sistemas Industriais. Ok? Aula de número 3, vamos tratar do assunto de robótica industrial, onde nós falaremos o conceito de robótica, controlador de robô, unidade de programação Transparent e as vantagens de utilização de robô na indústria. Ok? Os objetivos é compreender o conceito de robô industrial, conhecer os principais componentes de um sistema robótico, conhecer as vantagens e desvantagens desse tipo de equipamento. A robótica, a humanidade sempre demonstrou um certo fascínio, desde os tempos pré-históricos, por seres extraordinários, homens mecânicos e outras criaturas que, em geral, nunca passaram de fantasia. A palavra robô tem origem atribuída ao escritor tcheco Karel Čapek, o qual utilizou em seus livros o termo tcheco robota, que significa trabalhador escravo. Esse termo traduzido para o inglês tornou-se robot e teve seu uso popularizado pelo escritor Isaac Asimov no seu livro Eu, Robô, do ano de 1950. Vocês até devem ter assistido um filme aí com Will Smith, numa produção de Hollywood, que chama Eu, Robô, ok? O qual trata do assunto desse livro e também nos leva ao conhecimento um pouco da robótica, ok? Do ser extraordinário que é um robô. E data em que pela primeira vez foi utilizado o termo robótica para denominar a ciência e estudo dos sistemas robóticos. Esse interesse gerou no passado vários sistemas que tentavam automatizar movimentos, mas que dificilmente passavam de sistemas mecânicos com programação fixa. Somente na década de 1940 e 1950 surgiram as tecnologias que permitiriam o advento de robô industrial, ok? O robô industrial moderno. Essas tecnologias foram o telecomando e o comando numérico. O telecomando, um controle remoto, consistia em controlar um atuador à distância através de conexões, ok? Elétrica. Esses sistemas começaram o seu desenvolvimento a partir da década de 1940, com o objetivo de realizar o manuseio à distância de materiais radioativos e seguem sendo utilizados até os dias de hoje. Podemos citar sistemas de microcirurgia em que o cirurgião opera um instrumento remotamente através de imagens de vídeo. Tá? Então, nós já temos no dia de hoje e essa modernidade de fazer microcirurgias, cirurgias às vezes até complexas, né? Operadas à distância, a gente tem visto aí na mídia em geral, na imprensa, algumas cirurgias sendo feitas dessa forma, ok? Ainda, dentro do conceito da robótica, nós temos uma outra tecnologia crucial para o desenvolvimento da robótica, o comando numérico. Este foi desenvolvido em seguida e consiste basicamente em sistemas que podem ser programados através de uma série de comandos que podem, por exemplo, representar a posição de uma ferramenta no espaço, ok? Né? E a primeira patente de um dispositivo robótico foi feita por um britânico, Cyril Kenward, em 1954, ou seja, o primeiro registro em escala, né, da patente do direito de construir um robô foi feita por esse britânico, Cyril Kenward, em 1954. Porém, o conceito moderno de robô industrial foi criado por Joseph Engelberg, que, em conjunto com o americano George DeWalt, desenvolveu o primeiro protótipo comercial, chamado Unimate. A primeira utilização industrial foi realizada pela Ford Motor Company, que utilizou um modelo Unimate para realizar o descarregamento robotizado de uma máquina de fundição sob pressão. Então, assim, o britânico patenteou, né, disse o direito, teve o direito de dizer que a robótica era dele, o dispositivo robótico era dele, em 1954, ok? Mas o conceito moderno já foi criado por outros, né? Um outro inglês, Joseph Engelberg, e em conjunto com o americano George DeWalt. O primeiro robô desenvolvido no Unimate foi utilizado em escala industrial já pela Ford Company, a fabricante de veículos Ford Motor Company americana, ok?
ela utilizou esse robô para o descarregamento robotizado de uma máquina de fundição sob pressão. Tá? Em 1974, a mesma empresa que criou o Unimate lançou um novo robô de 6 eixos chamado Puma, o qual foi responsável pela popularização deste tipo de equipamento. Ainda existem muitos desses modelos em atividade até os dias de hoje. Então, de 74, né, mais de 40 anos, ainda existem equipamentos desses funcionando. Então, é a questão daquilo que a gente falou com relação a projetos lá na aula 2, né, quem está acompanhando aí, lá na aula 2 a gente fala da elaboração, né, planejamento do projeto e as etapas dele serem seguidas ordenadamente, né, trazem às vezes um custo alto, porém uma aplicabilidade, uma produção que compensa esse investimento, né? Então aqui a gente tem um exemplo desse planejamento de projeto, quando bem feito, dentro da automação, de 74 até os dias de hoje ainda encontramos robô desse modelo da Puma, né, que é a mesma empresa que criou o Unimate. Eles ainda se encontram algumas unidades em funcionamento, ok? O Puma, qual foi responsável pela popularização desse tipo de equipamento, ainda existem muitos desses modelos em atividade até os dias de hoje, e a Puma são as iniciais de Programável Universal Machine for Assembly, ok? Então é máquina universal de aplicação programável, ok? Ou seja, máquina universal programável para montagem, aplicação aplicada em montagem industrial. Os conceitos básicos dos robôs industriais modernos permanecem praticamente os mesmos, havendo, porém, um grande desenvolvimento dos seus sistemas de controle, principalmente devido ao desenvolvimento de sistemas computadorizados. Essa evolução permitiu um grande salto na velocidade de trabalho, principalmente na complexidade das tarefas realizadas pelos robôs industriais. Os sistemas de controle dos robôs normalmente estão localizados externamente. A parte mecânica do mesmo normalmente é um gabinete metálico, qual é chamado controlador. Esse gabinete normalmente é conectado por cabos ao atuador, podendo, portanto, localizar-se a uma distância segura da área de trabalho para completar o sistema. Ainda temos que contar com uma fonte de alimentação de alta potência para acionamento dos eixos, normalmente localizado no mesmo gabinete de controlador de interface da programação do robô. Aí na sua apostila você vai ver a foto, né, do modelo Puma com seu controlador, ok? Então, assim, algo bem simples aparentemente, mas que ainda bem que ele tem um controle remoto com fio. Eu acredito que nos dias de hoje os modelos Puma já são operados remotamente, né, o controle remoto sem fio, ok? Sistema wireless, tá? Então, o robô hoje, Puma, é composto de a ferramenta de uso, né, garra, o braço manipulador, o controlador do robô e a fonte de alimentação, tá? É um robô, aqui a gente tem na figura 3 aí, deste capítulo, nós temos a figura da estrutura de um robô industrial modelo Puma. O item agora é o controlador de robô, já que a gente está falando do Puma. É interessante que imaginarmos um robô industrial, pensamos logo num braço manipulador, e esse elemento, obviamente, é importante no conjunto, pois é o responsável por realizar o trabalho. Tá? O trabalho útil que realiza, geralmente, comumente, é esse braço. Tá? O trabalho útil de produção. Porém, o robô industrial depende inteiramente de outro elemento, que é o controlador, ok? Como a gente tinha falado na aula anterior, hoje, através do conceito de programação, ainda assim se tem o uso da ferramenta, o ser humano, seja na programação, seja nas configurações, seja na manutenção, sempre está envolvido o ser humano. E para isso,
é que precisa que ele seja capacitado, porque não vamos colocar quem não tem capacitação, conhecimento na automação para fazer programação, configurações, parâmetros, né, inserir parâmetros operacionais em um computador. Então, isso é que os cursos técnicos das engenharias do meio industrial têm feito, é a capacitação de profissionais para a área de automação, inclusive para a área de robótica industrial, ok? O controlador, como nós estávamos falando, o robô é um sistema eletrônico que faz todo o processamento, tá, de dados, que gera comandos e alimenta os elementos do robô industrial. Normalmente é composto por um gabinete metálico, dentro do qual estão a ULC, tá, que é a unidade lógica de comando. A maioria dos robôs industriais utiliza um microcomputador, um PC, como unidade de comando. Essa unidade faz a programação de comando que controla os eixos e processa os programas de usuário e controla as interfaces de comunicação com o robô, ok? Interface e programação são as interfaces que possibilitam a interação entre operador e robô, permitindo acompanhar, tá? Permitindo o operador acompanhar o trabalho e realizar a programação e o diagnóstico de problemas. Como eu falei para vocês, quando se encontra algum problema relacionado à atividade que o robô está executando, é preciso que se tenha conhecimento dos dados e dos indicadores que este robô apresenta como problema, ok? E isso é fácil de entender quando se tem o conhecimento técnico daquilo que se está manipulando ou operando, ok? As interfaces lógicas que também compõem esse sistema, normalmente o robô apresenta uma placa de entrada e saída digital que permite essa integração com outros elementos do sistema, como controlar a abertura e fechamento dos efetuados gases, ventosos e pneumáticos que compõem um braço robótico, no caso do Puma, tá? Sistema de potência. Os robôs normalmente são movimentados utilizando servomotores elétricos. Esses elementos necessitam de alta corrente de acionamento, aos quais controlados por circuitos eletrônicos de potência, que chamamos de drive dos eixos. E um transformador de alimentação, que gera a tensão necessária para alimentar todos os elementos que compõem uma unidade, ok? E, passando agora o item 3, eu quero alertar vocês, a gente falou no começo, que precisa ter foco, ter dinâmica para acompanhar as aulas devido a este momento que a gente está passando aí de pandemia. Então, alguma dúvida, volta lá no início da matéria, tá? Pode voltar no início da primeira aula, da segunda, para você ter um entendimento prático daquilo que está estudando, ok? Foi passado também as atividades da primeira aula e da segunda aula. É necessário que vocês respondam, pois essas avaliações geram a nota avaliativa final de vocês, ok? Precisa que vocês respondam e encaminhem para a escola, mandem para a escola para que seja avaliado o que cada um fez, ok? O controlador do robô apresenta uma interface que permite o seu controle, bem como a inserção e análise de dados, ok? Análise de programa, ok? Falhas, né? Módulos operantes do sistema. Como o controlador pode estar em vários métodos do manipulador, essa interface normalmente é portada, sendo chamada de unidade de programação ou teaching pendant, tá? A unidade de programação normalmente possui os seguintes elementos: tela de texto ou gráfica, onde são apresentados os dados do operador. Tá? Atualmente é comum encontrarmos telas gráficas coloridas com função de toque na tela ou touchscreen. Tecla para realizar entrada de dados, né? Inserir parâmetros, né? Coordenadas, atividades. Hoje em dia já tem tão moderno que você pode inserir aquilo que você quer, como avanço, recuo, então, palavras determinadas já estão configuradas no sistema de lógica da unidade robótica.
botão direcional joystick, no qual você realiza movimentos de avanço, recurso, subir, descer, né? E botão direcional joystick para a movimentação manual do robô e o fundamental para todo equipamento automatizado, eletrônico ou elétrico, botão de emergência que paralisa as atividades imediatamente quando o alvo está fora do normal ou fora do programado de funcionamento. Existem muitas razões, as vantagens de utilização do robô na indústria, né, que é o tópico 4. Existem várias razões, muitas razões para a utilização de robôs na produção industrial e outras aplicações mais significativas são: primeiro, o custo, ok? Como nós falamos na aula 2, custo de um projeto, né? Custo da implantação, da aquisição de um robô. Apesar de ser um investimento inicial relevante, né, relativamente elevado, a longa vida útil de um robô moderno permite a amortização deste valor por um período bastante longo. Essa característica tem tornado o robô industrial um equipamento bastante acessível. Como a gente viu lá, ainda existe o robô Pumas, que foi desenvolvido em 1974. Lógico que o sistema foi desenvolvido em 1974, deve ter passado por várias melhorias, ok? Deve ter apresentado problema, mas ainda tem unidades que foram desenvolvidas com aqueles parâmetros, com aquele modelo, ainda em operação nos dias de hoje. Então, se você comparar o custo que foi adquirido esse robô para o que ele vem fazendo, uma aplicação financeira viável, né, aceitável. Tá? Além disso, o melhor controle de escolher, além disso, o melhor controle de processo permite a atualização de material nas quantidades mínimas necessárias, especialmente em operações do tipo soldagem e pintura. Hoje a gente vê nas indústrias automotivas, né, a linha de produção, um controlador, a pessoa que opera, um operador só, e vários robôs sendo operados naquela linha de produção, né? A melhoria da produtividade em custo, né? Melhoria na produtividade, certo? Os robôs têm essa facilidade de melhoria na produtividade porque os robôs podem trabalhar muito mais rapidamente do que um operador manual, humano, mecânico, além do trabalho continuamente, né? Além de trabalhar continuamente. Eu posso programar o robô para produzir soldas, da hora que eu chego no trabalho até a hora que eu vou embora e deixar ele operando na hora do almoço? Sim, posso. Desde que eu tenha alguém para que alguma falha aconteça, esteja ali para acionar a emergência para desligar. Isso em caso de falha que raramente acontece, ok? Quando tem manutenção da área gradativamente, preventivas e essas ações corretivas são feitas no dia a dia, então se tem a facilidade de operar tranquilamente, ok? Então isso alavanca a melhoria da produtividade, o que já nos faz esquecer o custo da implantação ou da aquisição desse sistema, ok? Ele pode trabalhar continuamente e a maior capacidade de produção reflete também na redução do espaço físico necessário para a operação de tarefas. Tá? E, por último, a melhoria. Quando você tem melhoria na produtividade, consequentemente, você vai ter melhoria de qualidade do produto, ok? Tem um padrão, né? Você vai ter melhoria, aí você vai ter qualidade do produto, né? Do produto e, consequentemente, você vai conseguir mercado. Ok?
Você vai conseguir uma ampla gama no mercado, no avanço do mercado, certo? Capacidade de operar em ambientes hostis. Quando você tem a melhor qualidade do produto, isso nos leva por vários motivos. Por exemplo, um robô de soldagem pode se posicionar várias ferramentas de solda com muito mais precisão, manter velocidade de avanço na solda, né, uma constante que traz uma qualidade melhor, né, evitando o desgaste quando é um operador humano. Ah, mas tem soldadores que os caras conseguem soldar 30, 40 centímetros continuamente. Tudo bem, com qualidade. Mas a que tempo? A pergunta é, a que tempo? E quantas peças ele consegue fazer com o mesmo padrão? A que tempo? Quanto é o tempo que ele vai levar para fazer? E quanto a capacidade de produção dele? Consegue fazer 10 no dia? O robô conseguiria fazer em 1 hora, né? 10 minutos. Então, a melhor qualidade do produto também aparece aí. Robôs manipuladores conseguem repetir uma tarefa de posicionamento de peças e componentes sem alteração da precisão. O que a gente fala da qualidade do produto é isso aí, né? Por longos períodos, algo possível é extremamente desgastante para um operador humano. A capacidade de operar em ambientes hostis, ou seja, está isento dos acidentes. O robô pode se machucar? Pode haver quebra, avaria, né? Mas ele não vai perder um dedo, ele não vai ocorrer um mal súbito, né? Nada que não seja previsível pelo sistema operacional dele, ok? Então, assim, um dos primeiros usos do robô, a capacidade de operar em ambientes hostis com materiais perigosos, um dos primeiros usos dos robôs na indústria foi a operação com metais em alta temperatura, certo? Os operários, para realizar essa tarefa, precisam utilizar instrumentos que podem proteção pesada de difícil manuseio e um robô, porém, pode operar sem maiores inconvenientes. Outra aplicação bastante comum do robô são as linhas de pintura, em que as tintas são altamente tóxicas, gerando grande insalubridade ao trabalhador. O mesmo ocorre com materiais radioativos, explosíveis e combustíveis. Tá? E traz a melhora no gerenciamento de produção. Essa é uma vantagem comum a todos os sistemas automatizados. Quando uma empresa de manufatura totalmente operada por pessoa deseja ter um efetivo monitoramento da sua produção. Não há uma solução, né? Não há outra solução além de manter os operários, né? Mandar os operários anotarem os dados, o que obviamente é demorado, impreciso, impacta na produção, correto? E em sistemas automatizados, além dos tempos de produção, né, serem muito constantes, esse controle pode ser feito facilmente, pois as informações podem ser gravadas digitalmente, portanto, avaliadas com facilidade. Né? Então, vamos fazer um resumo. O equipamento que substitui o homem em seu trabalho é um sonho, uma busca antiga, tá? Da engenharia. Mas isso é o próprio homem buscando para ele ter o quê? Conforto, melhor qualidade, menos trabalho e esforço físico, ok? E obter um lucro com tempo mais reduzido, ou seja, uma produção em larga escala, com uma melhor qualidade, maior perfeição e, obviamente, uma disponibilidade no mercado bem mais rápida, para que ele possa ter esse retorno do capital investido, certo? Somente na metade do século passado, nós alcançamos a capacidade técnica para construir os primeiros robôs industriais. Desde então, o ramo da robótica vem crescendo, desenvolvendo ininterruptamente, alavancando principalmente pelo desenvolvimento da informática, que permite aumentar a velocidade e a complexidade das tarefas realizadas pelos robôs.
Atualmente, esses robôs são amplamente utilizados na substituição do trabalho humano, principalmente de trabalho repetitivo, insalubre e perigoso, né? As leis trabalhistas já começaram a pegar mais pesado com relação às doenças por movimento repetitivo, né? As enfermidades causadas por trabalhar em áreas altamente insalubres, né? Altamente tóxicas, né? E também áreas extremamente perigosas, como é o caso da energia elétrica, como é o caso dos trabalhadores na área de produção de explosivos, de insumos agrícolas, né? Fertilizantes. Então, e assim, mesmo usando EPI, você ainda está exposto ao risco, que não é o caso do robô, ok? Nós vamos ter, como na primeira aula e na segunda, nós vamos ter uma atividade, tá? Para que os senhores possam estar realizando essas atividades. Essa atividade de aprendizagem, gente, respondam os exercícios, tá? Respondam, mandem por e-mail, ou imprimam e respondam à mão e entreguem aqui na escola, ok? Porque essas questões, essas atividades, no final de cada aula, elas são avaliativas sim, e elas contam ponto para a aprovação e conclusão do curso dos senhores, ok? Então nós falamos nessa aula, a aula 3 do curso de eletromecânica, nós falamos da robótica industrial, o conceito de robótica, o controlador de um robô, a unidade de programação Bit Penalty, que a gente sabe que até hoje não vem ser utilizado, a vantagem da utilização do robô na indústria, ok? E a redução do custo, a melhoria da produtividade, a qualidade do produto, a facilidade de se ter em colocar o produto no mercado e a isenção de acidentes por parte dos seus operadores, ok? Meu muito obrigado, espero que vocês tenham aplicação, busquem o conhecimento para que vocês tenham uma boa formação técnica profissional. Muito obrigado, até a próxima aula.